Boa noite, gente, tudo bem? Como o Rogério já falou, meu nome é Gabriela Cunha, tenho 16 anos, estou atualmente no 2º ano do ensino médio. Queria agradecer a oportunidade ao Rogério, ao professor Nogales, por eu estar aqui, parabenizar pela organização do evento, que ficou muito bom. Hoje, na reta final, né, a gente consegue ter o plano todo do que aconteceu, foi um evento muito bom. Aí hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o que Lavras tem a ver com isso, o quadro do Jornal de Lavras, e falar também um pouco sobre a importância da divulgação histórica e científica da cidade. Eu tive primeiro contato com isso do jornalismo no final de 2021, quando na minha escola surgiu o projeto do Laboratório de Comunicação. Minha cidade Contagem, do Colégio Novos Tempos, que a gente é uma equipe de alunos, que a gente é coordenado por um jornalista, Victor Machado, e semanalmente a gente se reúne para aprender tanto sobre a teoria, sobre a conta prática da comunicação e do jornalismo, e a gente faz diversas ações, como, por exemplo, cobertura de eventos, ou se tem alguma prova, algum teste diferente lá na escola, a gente cobre também. E com esse primeiro contato, eu descobri um pouco mais sobre o que é comunicação, o que é o jornalismo, e eu entendi que isso é muito mais do que ficar bonita na câmera e segurar o microfone. No meio do ano passado, mais ou menos, eu tive a oportunidade de participar da equipe do Jornal de Lavras por meio de um projeto que estava acontecendo, mas muito antes disso, no carnaval de 2009, um bebê nasceu prematuro numa cidade que seus pais estavam passando carnaval. Tá bom, mas o que Lavras tem a ver com isso, né? A cidade que meus pais estavam era Lavras, e eu nasci aqui, mesmo sendo de Contagem, mesmo morando em Contagem, eu sou lavrense, e eu tenho esse sentimento de pertencimento muito grande dentro de mim, porque eu cresci escutando histórias de alguém que, para muitas pessoas aqui, é o jornalista Eduardo Scarelli, mas para mim é o Tidru. Então, sempre essas histórias estavam no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu sempre vinha para cá, para a cidade, ficava brincando pela UFLA. Então, sempre tive esse sentimento de pertencimento através da história. E aí, como eu falei, eu tive a oportunidade de participar desse evento que aconteceu no ano passado e comecei a fazer parte da equipe desde então. E esse evento foi assim, transformador. Eu fui aprendendo um pouco mais sobre a comunicação, sobre o jornalismo, entre outras coisas. Logo em seguida, veio a ideia da criação do quadro O que Lavras tem a ver com isso. E a ideia era exatamente isso, transformar a história no pertencimento de outras pessoas. Já que essa história ela conseguia me fazer me sentir mais lavrense, por que ela não podia fazer outras pessoas sentirem a mesma coisa? Sentirem esse orgulho de fazer parte da cidade através do conhecimento da história. Então, queria conectar tanto o lavrense com Lavras, tanto Lavras com o redor do mundo, por meio da cultura, da arte, da ciência, entre outros assuntos que a gente aborda no quadro. E como é que esse quadro ele funcionava? Primeiro, nós da equipe, a gente pensava assim, no tema que a gente podia tratar. Logo em seguida, a gente pensava na melhor pessoa que podia falar sobre isso. E depois a gente pensava onde que a gente ia gravar, onde que seria esse cenário. Porque todos os episódios que a gente gravava, o local estava conversando muito com o assunto. Então, por exemplo, ontem a gente falou sobre o fragmento da Lua, a gente foi lá gravar perto na frente do Museu Bimoreira. Então, tudo está muito conectado. E aí, como o Rogério falou, saía de 15 em 15 dias. É isso. E ao longo desse quadro, eu fui aprendendo muito mais sobre Lavras, sobre conhecimento. Não sou especialista, tem muitas pessoas aqui que são especialistas da história de Lavras, mas eu não sou. Mas eu escutei muito de muitos especialistas de diferentes áreas, então eu consegui juntar tudo para poder formar essa grande história que é da nossa cidade, que não tem nem como falar tudo no evento só, né? Tem que separar um monte de parte, porque é uma história muito grande. E além disso, eu conheci muitas pessoas incríveis também e aprendi mais sobre a comunicação mesmo, sobre o jornalismo. Agora eu queria agradecer a todo mundo que participou desse projeto. Gostaria de agradecer Eduardo Scarelli, que falou que Lavras tem a ver com o Homem na Lua, imigração italiana e a Lagoa de Pampulha de Belo Horizonte.
a dona Wanda Bezerra, que falou sobre o que Lavras tem a ver com a cultura americana, Dieter Stein, que falou o que Lavras tem a ver com a criação dos primeiros aviões do Brasil e a criação da Embraer, Diego Nascimento, que falou o que Lavras tem a ver com a invenção da internet, João Batista, que falou o que Lavras tem a ver com a diminuição da fome mundial, Passos de Carvalho, que falou o que Lavras tem a ver com a Revolução Constitucionalista de 1932, Giovanni Nemeth, que inclusive está aqui, que falou o que Lavras tem a ver sobre a introdução do cultivo de chá em Minas Gerais, Selma Castejão, que falou o que Lavras tem a ver com o escritor e educador Rubem Alves, e Rony Antônio Ferreira, que falou sobre a importação da raça de suínos do Rock Jersey. Muito obrigada a todos que compartilharam os seus saberes para poder ajudar a construir realmente essa coxa de retalhos que é a história de Lavras, que, como eu falei, não dá para falar num momento só, tem que separar em muitas pessoas para poder contar essa história, não dá para falar essa história através de uma pessoa só. E para fechar, eu queria falar assim, que nem o Rogério falou, vai ter segunda temporada? Vai. A gente já está construindo novos episódios, chamando novas pessoas para participar. E já que aqui tem muitas pessoas que sabem sobre coisas diferentes, queria convidar, né, se você tem algum tema que pode ser tratado nesse quadro, sobre o que Lavras tem a ver com algum tema, pode procurar a gente, tanto eu, tanto a Sabrina, tanto o Eduardo Cicarelli. Agora, para fechar, eu queria trazer uma frase do Rubem Alves, que inclusive foi o episódio de o que Lavras tem a ver com isso, que fala assim: sempre vejo anúncios de oratória, nunca vi anúncios de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Ouvir é complicado e sutil, é uma arte. Então, ouvir a história dessas pessoas me ensinou que, tanto no jornalismo, tanto na vida, ouvir e aprender é tão importante quanto falar e ensinar. E foi escutando que eu compreendi melhor quem eu sou e aonde eu quero chegar, e compreendi melhor sobre a história de Lavras. E aí, quem quiser acompanhar, os episódios estão no site do jornal, www.jornaldelavras.com.br, no Instagram, no meu Instagram, gabrielacunha.br, e no Instagram do jornal, @jornaldelavras, e no YouTube do jornal também. Muito obrigada, e é isso.